O ex-presidente Michel Temer concede entrevista à Jovem Pan, informação que chega com a repórter Vitória Abel. Bom, presidente, primeiramente, muito obrigada por conceder essa entrevista aqui pra gente. Bom, presidente, no próximo domingo vai ter uma convenção nacional do MDB. Disse que o nome do deputado Baleia Rossi é o nome mais cotado para a presidência do partido. Eu queria saber como que o senhor avalia esse momento do partido, o que a gente pode esperar desse novo momento, dessa nova presidência. Fala-se que o nome do Baleia Rossi representaria uma união, uma aproximação com partidos como o PSDB, como o Democratas, numa aliança ali de centro. Queria saber se o senhor concorda com isso e que se isso representaria aí que o MDB estaria num processo de união aos outros partidos nas próximas eleições e que não teria aí candidatos próprios. Como o senhor avalia isso? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que o Baleia Rossi tem uma presença muito significativa na Câmara dos Deputados e hoje no cenário político nacional. E até eu percebo que ele está conseguindo uma unidade muito grande no PMDB, como de resto aconteceu ao longo do tempo em que presidi o partido, né? Então, o que sempre preguei, e agora o Baleia está levando adiante, os colegas do partido estão levando adiante, é esta unidade, para não haver divisão. Acho que o PMDB tem este papel de, digamos assim, votar sempre nas questões de interesse do país. Portanto, a unidade do partido é muito importante. Daí a importância da eleição do Baleia Rossi. Agora, evidentemente, na questão das alianças que se fazem, né, isso vai depender muito do momento das eleições municipais. Uma matéria do Tribunal de Contas da União que teria reprovado algumas contas da gestão do senhor, 2 ministérios teriam ultrapassado o que era previsto no orçamento, sem autorização do Congresso. Queria saber se o senhor, enfim, ficou sabendo dessa posição do TCU, e se o senhor tem algo a dizer com relação a essas contas. Olha, na verdade, o ministro Osmar Terra, né, e o Kassab, que eram os ministros das duas áreas, estão explicando, né? E até eu vi uma explicação muito lógica do Osmar Terra, né? Porque isso se passava no âmbito ministerial, né? O Tribunal de Contas tem esse papel, é importante levantar todas as questões, e agora os ministros irão, os ex-ministros, né? Aliás, o Terra é ministro ainda agora, né? Os ministros, certo e seguramente, revelarão a lisura, né? A exação da conduta do Ministério nessas matérias. Com relação ao que o senhor próprio chamou de golpe, na época que a ex-presidente Dilma deixou o cargo. O senhor disse que em nenhum momento teve ali uma articulação, que o senhor não participou de nenhum tipo de articulação para o que o senhor chamou de golpe. No entanto, é conhecida uma certa aproximação que o senhor tinha com o ex-deputado Eduardo Cunha. Se o senhor realmente, em algum momento, foi a favor de um pedido de impeachment e depois houve uma ruptura, porque o senhor mesmo lembrou da ligação que o senhor fez com o ex-presidente Lula, para tentar arrumar ali um pouco a casa, para evitar o impeachment. Houve esse momento de ruptura, levando em consideração essa relação que o senhor tinha com o Eduardo Cunha, ou se realmente o senhor nunca foi ali favorável a todo o processo? Você sabe que não só não fui favorável, como confesso que cheguei a trabalhar muito discretamente pela inexistência do impeachment, porque eu tenho mais do que nunca a visão absoluta de que qualquer impedimento presidencial é um trauma para o país, como foi. Eu devo dizer que foi um trauma. Eu apenas, quando assumi, eu tive, penso eu, a competência de ignorar o que estava acontecendo e tocar o Brasil para frente. Mas eu me lembro que, e acabei de dizer aqui na palestra que fiz na Fiesp, né, que 3 semanas mais ou menos antes da votação da Câmara dos Deputados, eu vim para São Paulo para sair fora daquele ambiente em que se discutia o impedimento da senhora ex-presidente, né? Até por uma razão singela, né? O vice é sempre o primeiro suspeito. Então eu fiquei aqui, só voltei para Brasília 3 dias antes da votação na Câmara dos Deputados. Portanto, em nenhum momento cuidei desta questão do impedimento, né? E até você mencionou bem um telefonema do ex-presidente Lula para mim, que tentava fazer com que o PMDB na verdade, não patrocinasse o impedimento, né? E eu tive conversas com ele nessa direção, então jamais trabalhei pelo impeachment. O impeachment veio e daí, evidentemente, em razão do texto constitucional, assume o vice-presidente, foi o que aconteceu. E o senhor em algum momento chegou a conversar com o Eduardo Cunha com relação ao pedido, enfim? Não, pelo contrário, quando conversei com ele, foi exatamente precisamente lá atrás para dizer não leve essas coisas adiante, porque isso cria um problema para o país. Mas as movimentações
movimentações populares, as movimentações dos deputados e senadores o levaram a abrir o procedimento de impeachment, né? Sobre as acusações que, enfim, pesam sobre o senhor, recentemente o juiz Bretas tentou impedir uma viagem que o senhor vai fazer a Londres no próximo mês, se eu não me engano, né? Eu queria saber, o senhor fala um pouco que a Lava Jato faz uma espécie de perseguição contra o senhor, e queria saber se o senhor avalia também que essas decisões do juiz Bretas significam algum tipo de pesar exagerado sobre o senhor. E queria também saber se o senhor teme em algum momento ser preso novamente e ser condenado. Eu só não tomo como ofensiva essa pergunta, porque vem vindo de uma senhorita muito gentil, não é? Mas, na verdade, você sabe que eu não quero discutir as questões do juiz Bretas, porque é a questão jurídica. E questão jurídica, eu sou da área jurídica, se soluciona juridicamente. Como é que tem se solucionado? Eu recebi um convite muito especial, muito honroso até, da Oxford Union, que é uma universidade, a universidade é tradicional, criada acho que em 1823, por lá passaram os presidentes americanos fazendo palestras, os primeiros ministros ingleses, Dalai Lama, enfim, figuras do melhor expressão, e resolveram me convidar para falar em Oxford. Eu pedi para liberar o passaporte, o eminentíssimo juiz do Rio de Janeiro resolveu negar, mas logo 2 dias depois, quando entrou o recurso, interessante, o recurso entrou acho que às 10 horas da manhã, às 2 horas da tarde, o desembargador do tribunal já havia dado a liminar, até enaltecendo o convite que foi recebido por mim, mas também como representante do Brasil. O convite não era apenas dirigido a mim, pedem lá a minha histórico acadêmico, né, para eu fazer esse histórico acadêmico, mas também como presidente do Brasil. Portanto, convite honroso para o Brasil. Eu só posso dizer que fez muito bem o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro ao dar a liminar. Portanto, eu vou a Oxford falar em nome do Brasil. E estas suspeitas, viu, lamentavelmente, são fruto daquilo que hoje vem à luz, de uma coisa extremamente desarrazoada, patrocinada por uma figura que se revelou até emocionalmente conturbada, né? Perigosa, né? Perigosa até, e as denúncias vieram dele. Quer dizer, hoje essas coisas começam a vir à luz e revelam o desajustamento, o desacerto, o exagero com que, e até as aleivosias, com que estas questões foram trazidas a público. Entrevista exclusiva à Jovem Pan, concedida pelo ex-presidente da República, Michel Temer, a repórter Vitória Abel. A entrevista está na plataforma da Jovem Pan News, e o conteúdo, Bruno Garchag. O ex-presidente Michel Temer fez aquilo que se espera não, fez aquilo que lhe cabia como alguém que é alvo de uma investigação, Operação Radioatividade, foi preso 2 vezes. Essa investigação apura crimes de formação de cartel e prévio ajustamento de licitações, além do pagamento de propina a empregados da Eletronuclear. Essa investigação foi baseada nas delações do empresário José Antunes Sobrinho, ligado à Engevix. Portanto, esse é o contexto. Agora, eu fiquei um tanto decepcionado com o ex-presidente Michel Temer quando ele disse que não trabalhou contra o impeachment, como trabalhou a favor da manutenção da ex-presidente Dilma Rousseff no poder. E ele disse o seguinte, que é um trauma, um processo de impeachment. Ex-presidente Michel Temer, trauma foi o país ter sido vítima dos governos Lula e Dilma. Isso foi traumático, não o processo de impeachment. O processo de impeachment é um instrumento amargo, ok, mas é um instrumento necessário para corrigir problemas institucionais, um dos quais a própria existência de alguém inadequado ou alguém que comete um crime de responsabilidade, que é um dos elementos para se avançar o processo de impeachment, que foi o caso da ex-presidente e nada saudosa Dilma Rousseff. Então, esse é o problema. Os 2 processos de impeachment recentes na história do Brasil, com o Fernando Collor de Mello e também com o Dilma Rousseff, os 2 processos fizeram bem ao país, institucionalmente falando. Mas corrigiram problemas, tiraram do poder pessoas que criaram vários problemas econômicos e políticos no país e deveriam ter sido mesmo afastados. Então não tem nada de trauma. Trauma foi nós
termos sido vítimas desses dois presidentes. E agora a gente discute um eventual impeachment de um ministro do STF. E só fazendo uma correção aqui ao que o ex-presidente Michel Temer falou, Oxford Union não faz parte da Universidade de Oxford. É uma associação de estudantes e a única ligação que existe é o fato de estudantes da Universidade de Oxford fazerem parte dessa associação de estudantes que, de forma regular, convida personalidades políticas, empresariais, artísticas da Inglaterra e de outros países para dar uma palestra ou participar de debates muito interessantes. Eu recomendo que, para quem gosta de debates, discussões, tem um canal no YouTube da Oxford Union e tem lá todos esses, ou a maior parte desses vídeos de eventos que foram realizados, alguns dos quais eu participei como ouvinte quando eu estava em Oxford em 2010. Associações de estudantes são muito comuns. Em Harvard, os alunos de Harvard brasileiros, junto com os alunos do MIT, fazem, por exemplo, todo ano um Brazilian Day, e que chamam personalidades. A Anitta já falou lá, e vários jornalistas, também políticos. Agora, o que tem de gente, né? Bruno fala que estudou não sei aonde, fala que fez não sei o quê. Eu estive em Harvard, fiz pós-doc lá, publiquei 2 casos, quem quiser checa na base. Mas político aqui fala que tem doutorado, tem PhD em Harvard, é só checar. Mas assim, as pessoas não sei se entendem errado ou se tem má fé, fica aí a questão. Rapidamente, Constantino. Olha, eu confesso ao nosso ouvinte e telespectador que eu ria durante a entrevista do ex-presidente Michel Temer. Eta sujeito escorregadio, né? Ele fala muito bem, ele se sai muito bem, agora ele preferiu atirar no mensageiro e pegar agora as revelações bombásticas do ex-procurador-geral Rodrigo Janot para se defender, dizendo que tudo, então, não passa de um ato de alguém inconsequente, emocionalmente instável e tudo mais. Não, existem evidências dos crimes cometidos, apesar do que aquilo ali pareceu mesmo uma arapuca montada com o aval do Janot e que interrompeu o processo de reforma previdenciária no país. Vamos lembrar, custou muito caro ao país aí essas coisas do Janot naquela época. Agora, vendo o Temer falar, só para fechar, né? Fica uma vontade, assim, de por que não pode ter alguém com a postura e a forma do Temer e talvez o conteúdo mais íntegro, ao que tudo indica, do atual presidente Jair Bolsonaro. Seria uma combinação tão mais interessante, né?